Oi, gente, muito bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. Como prometido, nesse vídeo de sexta-feira eu vou falar um pouco sobre público e privado, né? Por que existem coisas que são estatais e coisas que são particulares, né? São propriedade privada, né? Serviços e bens e empresas, né? E entidades, etc, etc, etc. Bom, qual que é a diferença básica de uma coisa que é pública, de uma empresa pública e uma empresa privada? A diferença é simples. Uma empresa pública, ela é criada para prestar um atendimento à população. Provavelmente é para a íntegra da população, raramente é para só um setor. E uma empresa privada, ela é criada basicamente para dar lucro. Se uma empresa pública der lucro ou der prejuízo, em princípio não é um problema, não é uma questão, porque uma empresa pública ela não é criada para dar lucro ou para dar prejuízo, ela é criada para prestar um serviço. E de onde que vem o financiamento das empresas públicas? Vem dos impostos que a gente paga, das taxas que a gente paga. A gente, população como um todo, nós, cidadãos, imposto de renda que a gente paga, os impostos de produtos industrializados que vem no preço, tudo que a gente compra, né? E por aí vai. Então, e uma empresa privada, quando é que ela quebra? Ela quebra, quando é que ela fecha, na verdade, né? Ela fecha quando o dono dela quiser, basicamente. Porque sim, né? Ou então quando ela realmente der um prejuízo tamanho que o dono não consiga manter ela aberta. Quando o negócio não for mais viável. Viável no sentido de dar lucro. Então, por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, a empresa mais antiga que existe são os Correios. Os Correios existem, se não me engano, há quase 400 anos. E quando foi que foi criado então? Bom, se vocês já fizeram aí a conta, mais ou menos 400 anos, vai ser lá em 1650, mais ou menos, quando a gente ainda era colônia de Portugal, né? E o serviço de correios foi estabelecido para estabelecer para que se fizesse a correspondência, né, o envio de correspondências da capitania aqui, das capitanias aqui no Brasil com Portugal lá na Europa. Foi assim que surgiram os correios. Foi para isso que surgiram os correios, né? E era uma empresa mantida pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa pagava os custos do contato, né, com a colônia. Por quê? Porque ninguém queria estabelecer esse serviço não existia, ele é extremamente custoso, ele interfere com a segurança. Se você parar para pensar, toda essa documentação era documentação de contratos de consumo, de relatórios de problemas e soluções pelas quais a província estava passando, então era uma coisa delicada, né, de se manter no âmbito fora do governo, né? E aí, ao passar do tempo, o correio foi evoluindo, foi acrescentando aos seus serviços, foi se aprimorando de acordo com a expansão, inclusive, do território brasileiro, porque de começo a gente era só aquelas tripazinhas das capitanias hereditárias. Depois a gente foi interiorando, né, para o continente sul-americano, acabou que nós nos tornamos o maior país da América do Sul. Nesses quase 400 anos, os Correios passaram a realizar vários e vários outros serviços, todos por demanda da população. Então, por exemplo, CPF. Muita gente tira CPF nos Correios, até hoje, né? Ah, você pode ir no posto da Receita Federal tirar CPF? Pode. Ah, você pode ir na internet tirar CPF? Também pode. Mas não é todo município do Brasil que é atendido pelos Correios. Que tem internet. E nem metade dos municípios do Brasil tem posto da Receita Federal. A única empresa brasileira, estatal ou privada, que está presente em todos os municípios do Brasil são os Correios. É a única. E ela dá lucro, inclusive, ela nem dá prejuízo, mas enfim, a primeira função dos Correios é
permitir o estabelecimento de comunicação dentro do país. Se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo é um outro problema. O problema é que o primeiro problema é que a população quer conversar, né? Quer enviar correspondências, quer tirar o CPF, né? Quando tem as eleições, por exemplo, quem transporta as urnas para o Brasil inteiro são os Correios, né? Quem tem a logística de tudo, de mapeamento de tudo, de estrada, de acesso, de rota, de nomes de pessoas, de cadastro, de CEP. Né? O CEP, por exemplo, é uma invenção dos Correios. Né? Código de endereçamento postal. Postal, Serviço Postal do Brasil são os Correios. Uma empresa privada, ao contrário dos Correios, ela trabalha basicamente porque o serviço que ela presta dá lucro. Se não der, ela não funciona. Entende? Não importa se o serviço é mais ou menos necessário, importa se ele dá mais ou menos lucro. Então, por exemplo, uma mineradora. A mineradora funciona enquanto ela estiver dando lucro. Muitas vezes o minério nem acaba, mas devido a alguma condição no mundo, aquela extração ali pode deixar de ser lucrativa. E aí simplesmente se para de extrair o minério. E aí a empresa fecha, demite todo mundo e pronto. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma mineração no estado de Dakota, se eu não me engano, mineração de prata, fechou porque abriram minas aqui na América do Sul, se eu não me engano, na Bolívia, e o processo de extração mineral aqui na Bolívia era mais barato do que lá nos Estados Unidos. A mineração lá fechou. Fechou, simplesmente. A empresa privada, o investimento é tanto, o salário é tanto, o custo de transporte é tanto, o lucro é tanto. Aqui lá nos Estados Unidos, né? Aí aqui na Bolívia o lucro era maior, fechou a mineração. Por quê? Porque o dono decidiu assim. E aí ele tem a concessão, ele tem os direitos e tal, ele pegou o investimento dele e levou embora. É assim que funciona o mercado privado. Uma papelaria que é privada, né, como toda papelaria é privada, até onde eu sei, ela funciona dessa forma. Enquanto estiver comprando material escolar, né, ela vai estar aberta. Daí, no momento em que não estiver, ela fecha. Então, a gente tem algumas coisas que, no meu modo de ver, elas nunca poderiam ser privadas. Corpo de bombeiros nunca poderia ser privado. Porque corpo de bombeiros é assim, é aquele pessoal que você treina para enfrentar emergências. E você não sabe se você vai enfrentar. Você inclusive espera nunca precisar, né? A gente torce para nada pegar fogo. A gente torce para não ter nenhum desastre, para não ter nenhum desabamento, não é assim? A gente torce para que essas tragédias não aconteçam. Porém, a gente quer ter um corpo de bombeiros, uma defesa civil, uma equipe de resgate, um SAMU, que esteja de prontidão caso aconteça uma eventualidade dessas, é ou não é? Esse é o típico serviço que só o Estado pode prestar. Só o Estado. Qual que é o lucro que você tem numa empresa dessas? É impossível ter lucro. Como é que você vai lucrar? Primeiro de tudo, você depende que aconteça um trem errado. Já não é uma perspectiva boa de funcionar, para poder agir, né? Segundo, quanto mais a sociedade evolui, o que se intui é que esses eventos serão mais raros. Ou seja, quanto mais o tempo passa, menos relevante você vai se tornando na sociedade. Nessa ação de emergência, pelo menos. Né? Então, no longo prazo, não compensa o investimento. Né? E um terceiro ponto é que o que todo mundo espera é que nunca precise de você. A gente espera nunca precisar de um transplante de coração, não é? A gente cuida da saúde muito por isso. A gente espera nunca precisar de internação, CTI, UTI e tudo mais. Mas e se a gente precisar? Para essas situações, existe a empresa que é do Estado. Então, o Sistema Único de Saúde, ele está aí para proteger a gente das eventualidades. Ah, eu nunca sofri um acidente de carro. Ah, eu nunca quebrei o pé. Ah, eu nunca tive que fazer um transplante de nada. Maravilha, que bom. Ótimo, que bom mesmo. Que maravilha que você nunca precisou, não é? Mas e se você precisasse? E se fosse a sua casa alagada no bairro de Lourdes, um bairro que historicamente nunca alagou aqui em Belo Horizonte? Começo do ano passado alagou. E se fosse a sua casa, que
que tivesse atendido pela Defesa Civil. Você já imaginou se fosse uma empresa privada? Você já imaginou o cara chegando com um boleto para você pagar antes dele realizar o serviço dele? A sua casa está inundada. Está de lama até o teto. Você já pensou um trem desses? Quando teve o rompimento das barragens da Samarco e de Brumadinho, de Córrego do Feijão, né? Qual o plano de saúde que enviou helicópteros para lá? Nenhum. Socorrista? Nenhum. Estrutura, apoio? Nada. A defesa da Vale está até hoje questionando o relatório do Ministério Público. Saiu o acordo da Vale, a Vale é empresa privada, ela já foi estatal. Saiu o acordo da Vale com o governo de Minas, com valor 15 bilhões abaixo do estabelecido no relatório do Ministério Público. O povo lá de Brumadinho vai entrar na justiça para poder reaver o dinheiro. Então, quando a tragédia acontece, quando a bomba estoura, especialmente pro lado do mais fraco, quem vai lá socorrer, tirar da lama e recuperar inclusive os cadáveres para as famílias pelo menos darem um enterro digno para os seus entes queridos é o poder público. Quem foi tirar cadáver da lama lá em Brumadinho foram helicópteros da Polícia Militar, dos bombeiros e do SUS. Quem meteu o braço, o pé e a lama até o pescoço, na lama até o pescoço lá em Brumadinho foram os bombeiros, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Não foi plano de saúde, não foi ninguém privado. A rede privada está aí enquanto você tiver dinheiro. Toda empresa é assim. Toda empresa é assim. Você vai pegar um ônibus, a passagem custa R$ 4,50. Se você só tiver R$ 4, você não entra. O motorista não pode deixar você entrar. Ele precisa que você pague a tarifa. Por quê? Porque aquele transporte, apesar de ser uma concessão pública, é gerido por uma empresa privada. E a empresa privada quer saber do dela primeiro. Primeiro você paga o dela, depois você conversa a respeito do serviço. É assim que funciona. Quando a gente tem, por exemplo, campanha de vacinação. Quanto custa fazer uma vacina, né? Quem sabe quanto custa? Pois é, o Estado paga. A gente às vezes fica na ponta recebendo o resultado dessas coisas, né? Esse incêndio que teve no Pantanal agora, há pouco tempo, no meio do ano passado, devastação enorme no Pantanal. Quem foi combater foi o ICMBio, foi o IBAMA, o Corpo de Bombeiros Militar daqui de Minas Gerais prestou auxílio, o de Goiás também, o do Paraná também, todos setores públicos. Todos setores públicos. Quem socorre o brasileiro na emergência é o poder público. São as empresas públicas. Quando no Rio de Janeiro houve os desabamentos lá em Nova Iguaçu, o Serviço Geológico do Brasil tinha feito relatórios a respeito do risco daquelas regiões poucos meses antes. O Serviço Geológico do Brasil é do poder público. Então, assim, aquelas coisas das quais a gente depende na vida, mesmo que elas não deem lucro para quem forneça o serviço, é bom deixar na mão do poder público. Ah, mas o poder público a gente só vê roubalheira, a gente só vê crime, a gente só vê quadrilha. Olha só, todas essas quadrilhas do poder público são financiadas com dinheiro privado, dinheiro das empresas. Sabe? Todas essas empresas privadas têm escândalos. A TIM tem escândalo de corrupção. A Claro tem escândalo de corrupção. A Siemens tem escândalo de corrupção. A Coca-Cola tem escândalo de corrupção. Todas elas têm. É só você procurar e você vai saber. Todos os bancos. Tem um banco, se não me engano, o HSBC, ele lavou... Por isso que fechou, viu, gente, o HSBC. O HSBC lavou 60 bilhões de dólares por cartel de Tijuana, no México. É um banco privado. Porque o compromisso deles é com o lucro. Por isso que fechou. Porque foi descoberto. Aqui no Brasil, a gente tem várias empresas... A gente tem corrupção no setor público. É claro que a gente tem. Óbvio que a gente tem. Mas tem alguns serviços que eles têm de ser prestados pelo setor público. Por quê? Porque eles nunca dão lucro. E eles são alimentados com os nossos impostos e com os impostos que o próprio setor privado paga para poder existir.
Mas, por exemplo, polícia, bombeiros, saúde, saneamento básico são coisas que elas não deveriam ser privadas porque elas compõem a base de direitos de um cidadão. Pensa em esgoto. Esgoto. Alguém deveria lucrar pelo serviço de esgoto? Não, né? Esgoto deveria ser um serviço que a sociedade, que o governo municipal, estadual, federal prestasse, um serviço que prestasse para que ninguém tivesse que viver dentro do esgoto. Ninguém, em lugar nenhum do mundo deveria. Nenhum ser humano deveria, porque você sabe o que acontece? Quando você vive dentro do esgoto, aquele esgoto é o esgoto de outro ser humano. Entende? E se existe um ser humano que lança o esgoto e você tem um outro ser humano vivendo dentro desse esgoto, isso significa que esse ser humano de cá vale mais do que esse ser humano de lá. Você tirou toda a dignidade desse ser humano aqui, ó. Como que você espera que esse ser humano aqui progrida na sociedade se ele vive dentro do esgoto? É do interesse do Estado que todo mundo progrida. Já para as empresas privadas, isso não é verdadeiro. Ele não quer saber se você progride ou não. O Estado quer saber se você progride. O Estado quer melhorar a condição de vida, quer melhorar a saúde, tem que querer, né? Assim, eu sei que existe corrupção e tudo, mas se o Estado não quer isso, ele não tem razão de ser. Tá? O Estado só existe para isso, para garantir melhor segurança, saúde, né? Educação, saneamento e qualidade de vida, lazer e tudo. Então essa que é a diferença básica de uma empresa privada para uma empresa estatal. A empresa estatal não está aí para dar lucro necessariamente. A empresa privada está aí para dar lucro, sim. Se ela não der lucro, ela não tem razão de ser. É curto, eu sei, já deu 17 minutos, né? Mas eu vou deixar por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Fiquem todos e todas muito bem.